Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Pode Explicar. Hoje estamos aqui para discutir um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial e como não só foi o maior conflito armado da história, como foi a chave de virada para várias tecnologias que impactam a nossa vida até hoje em dia. Eu sou Marina Briggs. Eu sou Gabriel Ida. Estamos aqui com a nossa professora de Física, Júlia Moraes. Então, para começar com um tópico, tendo em vista a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o que você acha da corrida armamentista e do senso de progresso do senso de progressão assim, em todas as áreas da vida humana, mas também equilibrando isso com todas as vidas que foram perdidas durante essa busca? Quer que eu responda sobre o que eu acho da guerra ou se eu acho que a ciência evoluiria do mesmo jeito? Não, primeiro de tudo, você acha que, tipo assim, Entendi. botando em balança, você acha que valeu a pena ou não? A guerra? Não Pela só a guerra, mas evolução? também todos os desdobramentos da guerra. Eu não acho que valeu a pena. Eu gosto da evolução, mas eu prefiro que as pessoas fiquem vivas. Tá, e agora, tipo assim, pensando na progressão e na evolução que a gente teve rapidamente acelerada, né, durante esse período, você acha que isso teria conseguido ser alcançado se não houvesse guerra? Sim, eu acho que seria alcançado, talvez não da mesma maneira, o tempo fosse ser mais longo para alcançar as mesmas coisas que foram alcançadas, até por conta do investimento, como a gente estava falando antes de gravar, e que a guerra é sempre um grande fomento para investimento, questão de capitalismo, né? Sempre legal pensar nisso. E esqueci o que eu estava falando. Bom, puxando um gancho aqui, mas você acha que a sociedade conseguiria perdurar por tanto tempo assim até que houvesse esse investimento no meio científico para, acho que, fomentar as necessidades ali básicas da sociedade? Porque, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, antes do Fritz Haber, que é o cientista alemão que inventou a amônia, né, para ser utilizado como fertilizante, eles enfrentavam uma crise de abastecimento de alimento muito grande, né? Porque já tinham vários cientistas que na época que especulavam que a população ia crescer e ia, tipo, haver um surto de crise de alimento que não conseguia abastecer nem metade da população. Então estima-se mais ou menos que com essa invenção do Fritz Haber, da amônia como fertilizante, né, ele conseguiu salvar, tipo, entre muitas aspas, a vida de 4 bilhões de pessoas. Você acha que isso teria conseguido, assim, ser alcançado ou pelo menos minimizado até que houvesse essa progressão, tamanha progressão, né, sem esse investimento tão intensamente por conta da guerra? Eu acredito que sim. Até mesmo para essa questão, né? Já existia esse problema, eles já tinham conhecimento desse problema. Eles atingiram mais rapidamente por conta da guerra, mas não quer dizer que não seria atingido se não houvesse a guerra. Ah, mas aí fica muito na questão de e se, né? Porque, por exemplo... Mas a pergunta que você me fez é de sim. Não, mas é porque, do que eu vi, né, os cientistas já tentavam resolver esse problema da questão de abastecimento de alimentos desde 1890. Sim. E só foi conseguido ser descoberto uma solução que conseguisse resolver todo esse problema em 1918, quando Fritz Haber descobriu o método lá para extrair a amônia do ar e usar ela como fertilizante para quebrar as três ligações que tinham nas moléculas. E aí, só que isso demorou muito, né? E ele usou isso como... Eu não me lembro se ele fez isso pensando no fertilizante ou fez isso pensando nos possíveis potenciais que isso teria para ser utilizado na guerra, por exemplo, no gás mostarda. Porque até vem ele como uma dualidade assim no meio da ciência, até que os amigos dele, como Einstein e os outros cientistas alemães famosos, assim, eles não atenderam à premiação dele do Prêmio Nobel porque eles não acreditavam que o que ele estava fazendo ali era moralmente, eticamente certo. Ele produziu por meios Não, agora eu não me lembro. para fins não tão legais. Eu não me lembro tão se ele agradáveis. produziu com o fim disso, né, para a guerra ou por conta da crise de alimentos. Mas eu sei que com isso, né, quando ele descobriu a amônia para ser utilizada como fertilizante para conseguir utilizar ela daquela forma, ele também fez com que ele criasse o gás mostarda, né? E ele tem uma frase muito famosa dele que eles matariam muitas pessoas automaticamente ali. Acho que era até uma questão ética que eles já tinham assinado um acordo, um contrato, falando que eles não utilizariam de gases mortais, acho que são armas bioquímicas o nome. Eles não utilizariam disso durante a guerra, mas ele foi lá e quebrou isso porque ele falou que o preço para matar ou exterminar algumas pessoas assim seria o preço menor a se pagar do que, por exemplo, se a guerra perdurasse por muito tempo e aí ficasse nessa constante, né, de eliminação. Mas aí essa foi a mesma desculpa também que foi usada
pra jogar a bomba lá no Japão, né? Mas aí Mas você a acha guerra que... já tava acabando quando eles jogaram a Com bomba. certeza. Sim, Eles jogaram simplesmente pra mostrar que podia. entendi. Mas você acha que, tipo assim, Poder. a questão da invenção, por exemplo, desse fertilizante para salvar a vida de 4 bilhões de pessoas que viriam aí, né, que não estavam nem ali no momento, ela vale a pena quando for botada na balança para matar a quantidade de pessoas que matou? Eu acredito que eles teriam chegado no fertilizante de qualquer maneira. Poderia não ter sido em 28 anos, como você falou. Poderia ter sido em 40 anos. Em 40 anos não era tempo suficiente para a população triplicar e morrer 4 bilhões de pessoas. Ia levar mais tempo para ser descoberto e ser aplicado da maneira que precisava ser. Mas ainda assim ia ser descoberto. Ainda mais que já era uma questão a ser pesquisada, né? Se já tinha esse problema já existia. Deles terem conhecimento de que a população estava crescendo a ponto de que não seria possível alimentar todo mundo, eles já sabiam que existia essa questão. Então eles iam pesquisar isso em algum momento ou outro. O investimento não ia ser tão grande quanto foi na guerra, porque não é de tanto interesse você investir na população quanto é de interesse investir na guerra para mostrar seu poder, sua soberania. Mas a longo prazo se atingiria a descoberta dos fertilizantes, sim. Entendi. Você discorda? Não, eu concordo. Era o que Então, eu tinha em mente. eu vou mostrar agora uma entrevista que a gente fez com os professores de matemática que falam sobre esse assunto. Good afternoon, everybody. We're here today with Mr. Wolf, our math and calculus teacher. And our podcast is dealing with scientific legacy during during World War II. And we wanted to ask you a little bit of Project Manhattan, because it was maybe one of the most brilliant examples of the ethical dilemma between scientific progress and destruction. So we wanted to ask, in your opinion, if this model of a scientific and military project is justifiable because of an existing threat that was Germany, or do you think that its risks are way over than the potential benefits? So, in my opinion, the threats developing this kind of technology with this specific objective is too high. We could probably reach that kind of technology without researching it for war, right? I know that sometimes war accelerates the advance in technology, but if we think about it, why do we always accelerate the development of new technology when we're talking about war? It's always on wars. You know, it seems like some countries and some people only work really seriously and put a lot of effort in it when it's about war. Yeah, some economies just work when it's about war. When it's about war, exactly. We could reach this kind of technology if we, for example, had this investment that they did in war, in universities, for example, in research. So I know that, for example, people invented the GPS during war, right? To localize themselves in the maps. But I mean, it's not justifiable to have this kind of technology to wage war. You know, for example, Project Manhattan. It brought a lot of benefits in the sense of more research in nuclear physics, right? But the outcome, the main outcome, was the nuclear bomb. So I don't think it was worth it in this sense, right? People are still doing research in nuclear physics, and I think we could have reached the same amount of development that time, even more if we have more money into research. Just research not related to war. Bom, na entrevista o Davi pergunta pro Wolfgang sobre o projeto Manhattan, né, que foi o ponto final da guerra, na Segunda Guerra Mundial, né, que foi as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Mas não só isso, foi acho que mostrou para o mundo todo onde a tecnologia, a ciência podia chegar, né, ser destrutiva desse jeito, porque tinha durante a guerra, teve a Primeira Guerra Mundial a invenção de
armas de fuzis, e também teve na Segunda Guerra Mundial a invenção da amônia, de gases que matavam, que destruíam o sistema nervoso, mas a bomba foi uma coisa tão destrutiva, tão grande, tão impressionante, que até hoje tem milhares de leis contra, de controle, de tudo, porque uma coisa extremamente destrutiva. E é isso que o Wolfgang fala, né, que conseguiriam chegar nisso com investimento, se não tivesse, em vez de investir em guerra, né, investir na ciência, fora do âmbito, né, destrutivo, mas fala muito disso. E a gente estava falando sobre antes da entrevista, né, sobre isso, como você achava que conseguiríamos chegar em vários desenvolvimentos tecnológicos científicos sem essa investimento para a guerra, né? O interessante é que, tipo, na situação da bomba nuclear, tá que a desculpa para a pesquisa foi a guerra, mas quando foi, todos os países já sabiam que era possível criar alguma coisa de destruição maior do que já tinha. A corrida começou justamente porque alguém já estava chegando lá. Uhum. Mas quando os Estados Unidos atingiu o poder de ter realmente uma bomba, a guerra já estava acabando. Eles não precisavam ter usado a bomba, eles podiam ter usado a ciência que foi desenvolvida até ali. E pronto. Eles escolheram utilizar a bomba. Se a justificativa fosse descobrir a ciência, descobrir coisas que possam nos ajudar, descobertas que possam nos ajudar científicas, antes deles usar a bomba, eles já tinham evoluído nesse ponto. Sim. A guerra já tinha acabado, não tinha mais desculpa, não tinha acabado, mas já estava finalizando. Não tinha mais a desculpa para você jogar uma bomba, senão mostrar soberania, mostrar que você é poderoso e ninguém pode te desafiar. Sim. Então, a desculpa da guerra até aquele ponto foi positiva. Se você pensar que antes da guerra acabar, a guerra já estava acabando, você tinha feito um avanço científico enorme que não tinha necessidade de ser usado. Então, se parasse ali, estava ótimo, você fez o avanço com a justificativa da guerra. Mas eles quiseram usar para demonstrar a soberania. Então, o investimento na ciência durante a guerra não é pela ciência. É para mostrar quem é mais poderoso do que o outro. Sim, isso é usado até hoje em dia, né? É Hoje usado em até dia, hoje em as nações, os países investem em tecnologia, decidem não compartilhar e usarem como a inovação e a tecnologia como uma arma mesmo. Como uma arma. O conhecimento usado como uma espécie de arma, porque é isso, às vezes países que descobrem até cura de doença e não compartilham. Tipo, a gente viu na pandemia como vários países ao mesmo tempo foram atrás de uma cura e guardaram, não venderam as vacinas, não compartilharam a produção, a descoberta muito para ter esse dinheiro, para ter o poder financeiro, né, de poder vender. E também tiveram esse poder do conhecimento mesmo, de ter mais conhecimento que você e é isso, a gente fica muito, em vez de compartilhar as coisas e evoluir junto, é uma arma, é usada como uma espécie de arma, né? É uma coisa que retarda também o conhecimento, a produção do conhecimento e deixa muito mais perigoso, né? Mais inseguro de se viver. E a bomba nuclear é um exemplo grande, né? Porque todo mundo, todos os países já sabiam que era possível fazer, todos eles estavam atrás dela. Os Estados Unidos só fez primeiro. Será que se outro país tivesse feito primeiro, eles teriam utilizado mesmo com a guerra tendo terminado? Não sei. Provavelmente, mas eu não sei. Eu acho que o principal concorrente dos Estados Unidos nessa época era a Alemanha, né? Eu acho que do contexto ali de muito nacionalismo, um nacionalismo muito exacerbado, né? E essa questão da índole de querer mostrar a soberania, como você disse, dos Estados Unidos, eu acho que nessa época aí já era um pouco mais suavizado, mas acho que hoje é ainda mais intensificado. Mas acho que os Estados Unidos fez por uma questão ali de realmente querer demonstrar o poder dele também com a desculpa, né, que o Japão não estava citando o final da guerra, e aí jogaram lá para ser o ponto final, né, a gota d'água. Mas acho que se fosse qualquer outro país ali na situação, principalmente se fosse a Alemanha, né, que seria o potencial outro descobridor, né, dessa tecnologia, desse poder mesmo, eu acho que eles teriam utilizado de forma muito, talvez, mais severa ainda, não sei, não tem como especular. Mas uma coisa que eu acho interessante é essa questão justamente da índole, né, da soberania, de você querer demonstrar o poder a custo de aniquilar a vida de centenas de pessoas. E não sei se é retratado tão fielmente assim no filme, né, até porque do Oppenheimer, por ser uma questão de uma obra de talvez ficção científica baseada em fatos reais, né, uma história verdadeira, mas você vê o peso, né, que o cientista, o Oppenheimer, que foi quem liderou o projeto de Manhattan,
carrega após ele descobrir, né, que a sua invenção foi utilizada pro mal, né, porque até onde ele sabia, e aí de novo, não sei se é completamente fiel assim. Até porque filme feito pelos americanos. Exatamente. Tem dá essa pra questão saber da... a veracidade. Aham. Mas eu acho que você tem como perceber ali o quão ele fica sentido, né? Da promessa que seria utilizado só para eles mostrarem que descobriram a bomba e agora acabou a guerra, ao ponto de realmente ser utilizado e você perceber o peso da sua criação, né? Parecido meio que com, sei lá, uma história de Frankenstein, coisa do tipo. E acho que isso é bem louco, né? O filme retrata que a guerra já estava acabando quando mostra eles escolhendo onde vai ser jogada a bomba, né? Que o critério de escolha foi o lugar do Japão que você gosta menos. O cara falou que não podia ser, não lembro qual lugar que ele falou, mas nessa cidade não pode ser porque eu passei a lua de mel lá. Tipo, motivo não há. Foi só o poder, só Foi só pra mostrar mostrar que eles o podiam. poder que tinha. E aí não interfere quantas pessoas tinham ali, se as pessoas tinham a ver com a guerra ou não. Sim. Desde que destruam e mostrem que eles conseguem destruir. Foi basicamente também uma resposta direta ao Pearl Harbor que foi o Japão atacando os Estados Unidos, né? Que eu acho que foi uma das únicas interferências diretas que os Estados Unidos recebeu na Segunda Guerra Mundial, que normalmente foi na Europa, né? A guerra foi botada na Europa, então, tipo, eu acho que só o Pearl Harbor que recebeu, tipo, ataques diretos. Então, acho que foi bem uma coisa mais, tipo, deboche. Sim, olha, eu posso mais. Sim. Sim. Mas também, dessa época, não só teve muitos avanços tecnológicos e científicos que a gente, né, debatendo um pouco se valeu a pena ou não, mas também teve muito avanço para as mulheres na ciência. E você que é uma mulher que cursou física, que com certeza não foi uma coisa tão comum da sua turma, não sei como é que foi. Você pode descrever um pouco como é que foi essa experiência de entrar? E você acha também que a Segunda Guerra Mundial, como muitos homens foram lutar na guerra, muitas mulheres acabaram entrando mais em ciência, executando mais, e teve essas portas abertas na Segunda Guerra Mundial. Você pode falar um pouco a sua opinião sobre isso, como é que foi sua história? Então, a física não é o curso com menos mulheres da faculdade, né? Eu fiz na UF, que é a Universidade Federal Fluminense, e a física lá até tem uma quantidade ok de mulheres. Outros cursos têm bem menos mulheres. Por exemplo, na minha turma em si, entraram 40 alunos, 42, devia ter umas 10 mulheres. É uma quantidade pequena, mas não é a menor quantidade dentro das exatas. Na computação, na engenharia, você vê bem menos do que vê na física. Eu acho que a física, por ter a opção da licenciatura, que comumente mulheres preferem dar aula, e aí vem pela questão social, que a sociedade vê dar aula como algo mais feminino, uma profissão de mulheres. Por que razão? Não sei. Mas é um curso que tinha poucas mulheres em relação ao homem, mas não era um curso que tinha menos mulheres em toda a faculdade. E a outra pergunta, eu não lembro qual era. Se a Segunda Guerra Mundial, se você acha que valeu a pena a Segunda Guerra, não valeu a pena a Segunda Guerra Mundial, mas acho que teve esse impacto positivo de uma forma boa, de abrir essa porta que talvez demoraria muito mais tempo para as mulheres entrarem. Tipo, teve o trabalho das computadoras humanas, que acabou abrindo muitas portas para as mulheres entrarem nesse campo das exatas, que demoraria muito mais tempo para ser atingido se não fosse pela guerra. Sim. Quando você entra nessa questão de computadoras humanas lá do filme Estrelas Além do Tempo, né? É isso o nome do filme? Sim. A gente consegue ver também que não foi nem só uma questão de mulheres, né? Uma questão racial também. Então meio que segregava todo mundo. Que não é homem branco não serve, né? Pra pesquisa. Eu acho interessante como você mesmo, a Brix trouxe, né? Falando sobre como essa questão dos homens irem pra linha de frente, né? E batalhar lá na guerra, isso deixou meio que a retaguarda, a parte mais, como é que pode dizer? Mais intelectual, né? Fora da ação ali pra as pesquisas abrir o campo pra mulher, né? E acho que isso é um avanço muito grande, assim, tudo bem que ainda assim propagou o estereotipo, assim, e que contribuiu para uma visão talvez um pouco preconceituosa por conta, acho que não sei, do estigma ainda que tinha na época, né? Mas conseguiu abrir portas para as mulheres entrarem realmente, de fato, né? Acho que é uma inserção mais integral, assim, que a gente viu das mulheres na educação, cursando cursos mais superiores, assim, sendo liberados. Eu me lembro que, por exemplo, aí foi porque eu estudei, né? Mas o Fritz Haber, a filha dele foi uma das primeiras mulheres formadas em Química. E aí foi em 1918, que era justamente na época que a Primeira Guerra Mundial estava em ascensão. E acho que isso abriu caminhos mesmo para que você pudesse, com a mulher assim, se inserir mais integralmente na parte de educação.
E acho que isso é uma coisa interessante, mas que também vem com muitos fardos, assim. Eu não tenho conhecimento sobre essa área, mas eu concordo com o que você tá falando. Faz sentido. Bom, agora vamos ver a entrevista da Miss Clara sobre o papel feminino na Segunda Guerra Mundial. Good afternoon, everybody. So we're here today with Clara Ribeiro, our arts teacher. And so our podcast is dealing a lot with the scientific legacy of World War II. And we would like to ask you a little bit of some questions related primarily to women. And like firstly, we want to say that I think some doors open a lot to women during World War II to work in computer science and technology, but still persisting a lot of inequality between those actions. But I wanted to ask you, what do you think was best and more important, the doors that open for women to enter this part of work, of technology, or the fact that the doors closed after World War II ended? Well, I believe that no doors would ever be open if women weren't already doing something, already having their movements in search for positions in society different than the ones of staying at home, doing all the chores, the work of caring, the unpaid work of caring. And for me, that's what strikes the most. That's really what marks me. And these such ideas of saying, oh, the war gives us opportunities for advancements, even though they may be true, but they aren't that remarkable. Maybe those things could have happened in another way without this much suffering. And even though some women could be working in good positions, others were treated brutally. And as a favorite artist of mine, Kate Kollwitz, she is one of these women that lost children to the war, and she does all her work based on it. So it wasn't due to the love of art, it was due to trauma. So I honestly think that's what strikes me the most. Thank you. Mas achei interessante que ela falou que elas não foram inseridas nessa era, né? Já tinha sido um movimento de antes. É porque se não tivesse movimento, ninguém ia chamar ninguém pra vem estudar aqui, por favor, que a gente não tem ninguém pra realmente. pesquisar. Não, já tinha tido o movimento sufragista antes, já era já tinha tido, acho que, não sei se foi a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial, que as mulheres tiveram aquele negócio da Rússia. Foi tal dia da mulher. Foi na por causa Primeira Guerra da Mundial. Primeira Guerra Mundial. Então as mulheres já estavam buscando, né, seu lugar no mundo, seu papel, seu lugar. Pegar na mão das mulheres e falar assim, querida, Sim, não foi... eu sei que você tá em casa cuidando dos meus filhos. Vem, por favor, trabalhar comigo. Eu tô precisando de uma pesquisa ali. Por favor, eu te imploro. Não foi assim. Não foi também de bonzinho, né? Vem não foi aqui agora. caridade. Não foi de caridade. E até hoje as mulheres ainda são desapreciadas, né? Recebem menos. Então tem até hoje uma disparidade que com certeza era pior na época. Tratamento de salário e de tudo. A gente vê muito isso no filme também, que é... Eu não sei o nome do filme, do Alan Turing. Não sei o nome do filme. É do computador. Do computador, sim, que ele quer chamar a mulher para participar Do jogo da imitação. Jogo da imitação. Ele quer chamar a mulher para participar do grupo dele e não querem deixar. Ele tem que casar com ela, né? Eles Alguma vão coisa fazer tipo. uma prova e aí uma mulher aparece pra fazer a prova, todo mundo desafia ela, fala que ela não vai conseguir Sim. passar, ela é a primeira a responder. Os caras ficam, ela não fez nada. E aí vão ver, ela tinha acertado primeiro do que todo mundo, era pra decifrar algum código que ele fez, que ele criou lá. E aí pra contratar ela também, ele teve que enfrentar. Sim, eu acho que ele casou com ela. Teve alguma história desse tipo? Acho que ele Achei que casou casou com porque ele ela. amava ela mesmo. Né? Não, ele era gay. Ele era gay? Ele era gay. Entendi essa caquinha dormir. Mas Ele até morre no final. ele morre no final, Ele é se porque ele mata. morre. Ele se mata. Sim, porque ele é se castrado. mata, não. Eles suicidam ele. Ah, é verdade, esqueci disso. Suicidam ele. Tá, anyways. Então, mas entrando talvez um pouco também Igual desse... suicidou a mulher, né, também. Ela morre? Eu não sei, eu não lembro disso. Foi nesse filme? Eu posso estar confundindo os filmes. Foi nesse filme, não foi não? No jogo da imitação? Acho que não, acho que se divorciou no final, inclusive. Ele vai casar, ele vai namorar com a namorada dele. Que ele se apaixona, que tem uma outra mulher que suicidam ela porque achavam que ela tinha influência do comunismo. Pô, eu acho que não. Não, tô confundindo. Foi no Oppenheimer que suicidou a mulher lá que ele tinha contato. Não era a namorada dele, não. Eu acho que tem uma coisa tipo assim. Foi isso, suicidam Sim. ela. Eu Suicidei a pensei, pessoa errada, gente. é que nem eu matar ele, né? Que ele tava na. Sim.
Mas entrando um pouco também nesse tópico do Alan Turing, que ele também teve outra contribuição, que inclusive extremamente importante, né, que foi a criação do computador, que foi a criação, talvez a coisa que a gente mais usa hoje em dia, né, que foi graças, entre aspas, né, isso, né, essa vontade de ter que decifrar os códigos para descobrir onde as bombas iam ser lançadas. Bizarro. Onde iam ter os ataques, porque eles mandavam codificado com um código novo a cada dia. Então eles precisavam decodificar antes de um novo código ser criado. Então eles tinham um tempo de 24 horas para decifrar cada código. Sim, e aí ele cria o computador usando criptografia, usando todas as matemáticas mais loucas assim. Sim, para poder conseguir decifrar os códigos. Sim, e hoje em dia é tudo usado por todos os computadores do mundo e tudo. E criou basicamente uma nova área da ciência que é a mais importante. Utilizada para tudo hoje em Usada dia. pra tudo, né? Toda a nossa vida hoje em dia é usada. Basicamente, todas as áreas da ciência se apoiam um pouco no computador, na computação, Com certeza. na tecnologia. Sim, acho muito interessante como ela trouxe nessa questão de, pô, e de novo, né, fomentado novamente pela guerra. A gente percebe como que, acho que talvez seja um pouco da natureza humana, de você não conseguir se dedicar ou prestar tantos esforços, até investimentos, capital financeiro, né, para uma questão até que ela não seja uma coisa que seja, sei lá, emergente ali na sua cara, gritando necessidade, e que seja muito óbvio ali. Então, acho que isso retoma a questão, né, de que será que isso seria possível, seria alcançado em tão pouco tempo assim, se não fosse pela guerra. E acho que isso é uma coisa que é meio trágica, né, pra gente pensar que os seres hoje, né, os humanos, só conseguem se esforçar ou cooperar assim de forma tão efetiva quando você tem uma questão ali que é de literalmente vida ou morte, né? Então, acho que entra numa parte filosófica aí, ou social. Mas eu discordo de você, eu não acho que a gente só consegue se esforçar se existe uma questão de vida ou morte. A gente consegue se esforçar quando tem interesse, quando tem um fomento a esse esforço. A gente está falando da questão científica, dentro da faculdade, dentro das universidades, tem várias pessoas se esforçando, só que sem verba suficiente para descobrir muita coisa. Não, assim, Eu acho que o governo que tá falando. eu digo não de forma tipo, querer individual, ganhar. de um grupo, assim, mas eu digo de uma nação como um todo, né? Porque eu não acredito que antes dessa época, talvez em outros momentos de guerra, talvez relacionados assim, mas que uma nação tão grande como a do, acho que o Alan Turing é estadunidense, Não, né? acho que é Inglaterra. É britânico. Britânico. Então, como tipo uma nação conseguiu proporcionar investimentos suficientes para que ele conseguisse criar um computador, né, a tecnologia assim, também ter um grupo assim que esteja interessado, eu acho que essa é a questão mais fácil, né, porque acho que sempre tem gente interessada na ciência, mas que eles conseguiram ter o recurso suficiente para realmente conseguir efetivamente criar a tecnologia ali. Então, acho que talvez em outro contexto, não por parte de, como é que eu posso dizer, falta de engajamento, né, na área da ciência, mas talvez por uma parte mais governamental mesmo, por ter outras questões ali que seriam consideradas mais importantes do que o avanço científico. Acho que então não é necessariamente do pessoal da faculdade não estar se esforçando integralmente, mas sim de ter, Investimento para que esse esforço seja juntamente utilizado. do esforço, né, como um grupo tudo. Eu acho também isso traz um levantamento muito trágico, porque quando eu tava pensando sobre isso, que muito sobre, eu não lembro qual é o nome do cientista, do médico da Segunda Guerra Mundial alemão, que fazia por nada, obviamente por pesquisa, que fazia várias, matava judeus e botava, tipo, hoje em dia, inclusive tem transplante por causa disso, que ele botava, tipo, órgãos de corpo pra testar, uma coisa horrorosa, que hoje em dia salva milhares de vidas e era só pra, não era usado na guerra, né, não era uma arma da guerra, era só pra descobrir, de conhecimento. É uma coisa horrível, trágica, que, aquela não, hoje em dia, né, salva um montão de vidas. Então, tem muito esse embate ético, muito sobre isso, o que os fins justificam os meios, né, um pouco disso. Eu não acho que justificam, não. Não, eu também acho que não, mas, tipo, é um pouco desse embate. E também tinha isso, né, o governo, com certeza, financiou isso, né, porque poder, conhecimento e tudo isso de vontade de ganhar a guerra, vontade de espalhar a ideologia alemã para os outros. Então, tem um pouco disso, um pouco uma coisa meio trágica que da guerra, se você vai pensar, que hoje em dia afeta a nossa vida de uma forma positiva, entre aspas. Sim, com certeza teriam outros meios que ele poderia ter feito esse avanço na medicina, mas que acho que ele ultrapassou todas as barreiras ali éticas e morais que um ser humano poderia estabelecer.
Então, por exemplo, experimentar coisa de animal em um humano naquela época sem ter o mínimo tipo de conhecimento, sabendo que a pessoa poderia muito bem morrer, tipo... Ele não ligava você morrendo. Exatamente. Então, acho que é uma história muito trágica, né? Por trás de toda a medicina que a gente tem, esse cabedal médico que a gente tem hoje. Então, Sim. Tipo, eu tenho... Não faz muito sentido comentar isso, mas um primo meu recentemente fez uma cirurgia que ele botou uma válvula de coco no coração, porque tinha o coração largado, assim. Foi muito por causa disso, foi por isso que eu tava também interessada pesquisando isso, e é muito trágico pensar nisso. Porém, eu lembro de quando eu tava pesquisando sobre, pra esse podcast também, muito sobre Estados Unidos, vendo um pouco sobre Oppenheimer, vendo uns vídeos no YouTube falando sobre que às vezes uma mulher estadunidense, né? Então não sei se é muito coisa que falou, tipo assim, que não era também só isso da arma de, que os Estados Unidos queria ganhar a arma, queria ganhar a corrida armamentista, que eles estavam defendendo os ideais dele, que é até um pouco bonito se pensar como eles investiram na ciência para defender os ideais dele, o ideal capitalista, o ideal antinazista, né, que O sonho americano. está certo, né, o ideal antinazista, porém não da forma que os Estados Unidos implementava, mas é isso, é uma coisa é um embate muito ético. Mas desde sempre, né, os Estados Unidos, desde que os Estados Unidos os Estados Unidos, ele está lá tentando implementar o sonho americano e mostrar para todo mundo que o sonho americano é maravilhoso, você tem que viver. E tudo pelo sonho americano. Tudo. acho que talvez não seja errado ele querer demonstrar a ideologia, mas dessa forma tão radical quanto ele faz é completamente errado. Até porque é argumentável que depois da Segunda Guerra Mundial, com todos os países dos aliados, né, da Europa entraram em uma crise profunda, Estados Unidos que financiou muito crescimento deles novamente, que os Estados Unidos virou uma potência mundial, hoje em dia já é debatível, mas na época era a maior potência que existia no mundo inteiro, era maior que a Inglaterra, maior que China, nem na época, né, mas maior que a União Soviética, tanto que começou a Guerra Fria logo depois da Segunda Guerra Mundial, porque tinha muito esse embate ideológico, socialismo versus capitalismo, porque os Estados Unidos venceu a guerra, venceu a Segunda Guerra Mundial e ganhou muito dinheiro, porque eles fabricavam muitas armas, e a Inglaterra, a França totalmente quebradas, a Alemanha totalmente, né, no buraco, e aí eles queriam vencer a guerra, vencer o nazismo, graças a Deus, mas também tiveram muito essa vantagem financeira, vantagem ideológica, vantagem de tudo, até porque a União Soviética também ganhou a guerra, né, contra o nazismo, mas acabou que perdeu a Guerra Fria, né? Então tem muito nesse embate que os Estados Unidos ganhou tanto da guerra que pensa muito sobre, eles realmente estavam contra o nazismo ou estavam mais a favor da soberania estadunidense? Não, eu acho que com certeza a favor da soberania estadunidense. Sim. Um ajudou o outro ali. Sempre tem uma desculpa nova pra eles usarem. Sim. Com certeza, sempre. Não, e até a estratégia deles, né, meio... Como Sempre pode acabar dizer? com guerras. Talvez até meio que maldosa, assim, ou pelo menos Começou de má índole, de você se apoiar no... Como é que pode dizer? sofrimento. No sofrimento, talvez na escassez do outro. Então você, por exemplo, os Estados Unidos pega esses países que perderam a Segunda Guerra, financia eles, dá investimentos, dá para eles se reconstruírem, mas a troco de quê, né? Deles ficarem eternamente endividados com ele e hoje se verem como, tipo, parceiros por conta de um ato que eles fizeram lá atrás, né? É um lobo fantasiado de ovelha. Exatamente. É muito isso, é uma coisa meio egoísta, né? Que todos os países tinham egoísmo de querer ganhar, de querer ter a soberania, de querer espalhar seu ideal pelo mundo. Mas tem coisas que são meio destrutivas, são ruins, que acabam que afetam não a vida dos governantes, como tiveram vários pessoas que eram nazistas, que fugiram, Hitler morreu, mas muitos fugiram até para a Argentina, aqui do lado, e que não tiveram suas consequências, devidas consequências, até muitos, também com certeza os Estados Unidos e a Inglaterra, os aliados, não fizeram também muitas coisas legais, teve vários, não, acho que não foi na Segunda Guerra Mundial, não, mas também participam de guerras, às vezes do lado certo, mas acabam que estragam pessoas que não têm nem nada a ver, que nem a Guerra do Vietnã, que os Estados Unidos estavam defendendo, né, o capitalismo, mas acabaram com o Vietnã de certa forma, tiveram várias mulheres que foram estupradas, assediadas, tiveram várias pessoas que morreram, não estavam nem participando, tudo por uma causa maior. Obviamente a Segunda Guerra Mundial tinha uma causa maior que defendeu o nazismo, que também tiveram várias consequências na época, que hoje em dia também são boas, mas é isso, de na época ter esse egoísmo na época de não ligar muito para as pessoas, pensar muito nos ideais, nos políticos, não ligar para as pessoas, os soldados, que muitas vezes não estavam nem participando disso.
Outro que é notório até os dias atuais é o combate ideológico entre os Estados Unidos e a Cuba, né? Que eles fizeram uma sanção econômica, excluíram Cuba do contexto econômico global e até hoje eles não conseguem se reestruturar porque eles não conseguem comercializar com as outras pessoas. E aí você tem o acontecimento anual, que é a reunião Da ONU. dos membros permanentes da ONU, em que os Estados Unidos usam o poder de veto deles e todo ano, eu não sei se é verdade alguma matéria, que todo ano os Estados Unidos é o único a votar contra a reinserção da Cuba no contexto global econômico. Isso impede que eles se reestruturem economicamente, né? Isso é uma coisa meio que... Que é culpar depois a política do país, sendo que o país é totalmente excluído economicamente. Obrigado. a ter uma política que faça sobreviver. Sim. Acho que nessa de querer provar que, tipo, sei lá, essa ideologia não é certa, não é a mais correta ou adequada para o convívio humano. Se não vai funcionar, deixa aí. Vai É, sozinho. Vai exatamente. funcionar, depois não vai funcionar. Ele não deixa, teoricamente, eles competirem em condições de igual para igual, porque os Estados Unidos competem com a ideologia socialista, com o capitalismo deles, mas em que patamar, né? Em que parâmetros? Porque eles têm podendo comercializar com todos os outros países do globo, enquanto a Cuba é totalmente ignorada ou excluída assim. Então acho que não tem realmente uma competição ali justa. Pelo menos se quiserem provar qual ideologia é melhor. Né? Então acho que é isso. Esse foi um episódio muito produtivo sobre a dualidade da guerra, né? O contexto de progressão, mas também o retrocesso em questão das mortes e dos abates. Eu queria agradecer a nossa convidada Júlia por ter feito esse episódio tão especial com a gente. A nossa apresentadora de hoje, Marina Brix, também, por ter aparecido e comparecido com tantos argumentos bons assim e questões pertinentes. E eu também por ter participado. Fiquem ligados no próximo episódio. Também é sobre a Segunda Guerra Mundial, mas é sobre o Holocausto especificamente. Então, fiquem ligados.